Nos 2 primeiros episódios, testemunhamos a brutalidade do Império Romano contra os cristãos. Vimos a coragem dos mártires, enfrentando leões e chamas por sua fé. Mas e quando o algoz fala a mesma língua? Quando a perseguição vem de dentro da própria igreja? Após 3 séculos de resistência heróica contra a opressão pagã, o cristianismo finalmente conquista seu lugar no Império Romano. Mas essa vitória, tão arduamente conquistada, traria consigo uma nova era de trevas. A partir do 4º século, a igreja, antes perseguida, assume o papel de perseguidora. O inimigo agora não era mais o imperador romano, mas o irmão cristão, aquele que ousava questionar dogmas, interpretar as escrituras de forma diferente ou simplesmente viver sua fé de maneira não convencional. Neste episódio, examinaremos um período complexo e frequentemente negligenciado da história cristã. Vamos explorar as mudanças significativas que ocorreram na igreja primitiva, desafiando algumas percepções convencionais sobre seu desenvolvimento inicial. Durante os primeiros 3 séculos de sua existência, o cristianismo enfrentou consideráveis desafios externos. Apesar das perseguições, a fé cristã não apenas persistiu, mas também cresceu significativamente. Este período de adversidade serviu como um propulsor para o fortalecimento e a expansão da comunidade cristã primitiva. No entanto, a partir do século IV, ocorreu uma mudança dramática na trajetória do cristianismo. Com a conversão do imperador Constantino e subsequente legalização da religião, a igreja experimentou uma transformação radical em sua estrutura e influência social. Esta mudança trouxe consigo novos desafios internos. Primeiro, a institucionalização. A igreja começou a desenvolver uma hierarquia mais rígida e formalizada. Segundo, a influência política. O cristianismo passou de uma fé perseguida para uma religião com poder político significativo. Terceiro, debates teológicos. Surgiram controvérsias doutrinárias que levaram a divisões internas. Quarto, mudanças nas práticas. Algumas tradições e rituais foram adaptados ou alterados para acomodar um número crescente de convertidos. Estes desenvolvimentos levaram a tensões dentro da comunidade cristã. Alguns argumentavam que essas mudanças representavam um desvio dos princípios originais do cristianismo, enquanto outros as viam como a evolução necessária. Tudo começou no ano 312 d.C., antes da batalha contra Magêncio na Ponte Milvia, em Roma. Como já vimos no primeiro episódio, Constantino teve uma visão sobrenatural de uma cruz flamejante acima do sol e nela leu as palavras In hoc signo vinci, que quer dizer, com isto vencerás. Trocou então a águia do escudo de seus soldados por um monograma cristão. Após a esperada vitória, Constantino passou a crer que realmente vencera por intervenção do Deus dos cristãos e com isso se converteu. No ano seguinte, em 313, mandou construir o Arco de Constantino, próximo ao Coliseu, para comemorar a vitória na Batalha da Ponte Milvia. Ainda no ano 313, ele assinou o Edito de Milão, no qual dava liberdade de culto a todos do Império Romano. Eu, Constantino Augusto, e eu, Licínio Augusto, reunidos em Milão para discutir sobre todos os problemas referentes à segurança e ao bem público, cremos dever regulamentar o bem da maioria, que se refere ao respeito pela divindade, ou seja, garantir aos cristãos, bem como a todos, a liberdade e a possibilidade de seguir a religião de sua escolha. Assim, convém que Vossa Excelência saiba que decidimos suprimir todas as restrições contra os cristãos, assim como permitir, a partir de agora, a todos os que pretenderem seguir a religião dos cristãos que o façam de modo livre e completo, sem serem aborrecidos. A ascensão de Constantino ao poder
foi recebida com grande entusiasmo pelos cristãos. Muitos fiéis acreditavam que sua conversão era uma intervenção divina. Eusébio, refletindo sobre a mudança de mentalidade entre os cristãos da época, escreveu: Todos devem reconhecer que estas são obras de Deus, pois ele elevou este imperador piedoso para se opor à multidão de pagãos. O novo status concedido aos líderes cristãos os deixou maravilhados. Eusébio descreveu a situação. Os homens de Deus entravam sem medo nos aposentos imperiais, compartilhando a mesa do imperador ou descansando em sofás próximos. Era como vislumbrar o reino de Deus, mais parecido com um sonho do que com a realidade. Diante dessa nova realidade, poucos desejariam retornar à era das perseguições. Os líderes cristãos jamais haviam imaginado desfrutar do luxo e da grandeza da companhia do imperador, o mais poderoso do mundo. Agora viam suas circunstâncias sobre uma nova luz. Neste contexto, começaram a aplicar a profecia de Ageu 2:9 ao cristianismo. A glória deste novo templo será maior do que a do antigo. Com essa perspectiva, a igreja estava pronta para expandir os horizontes e abraçar uma nova era de influência e poder. No passado, o testemunho dos cristãos era uma poderosa ferramenta evangelística, fundamentada em sua disposição para o sofrimento e em seu estilo de vida distinto. Os crentes estavam prontos para enfrentar os horrores e até morrer por Jesus, um contraste marcante com as crenças romanas da época. Poucos romanos estariam dispostos a morrer por seus deuses, enquanto os cristãos demonstravam uma convicção inabalável. Esta dedicação sugeria que o cristianismo tinha um fundamento sólido, já que era tão importante para os seus seguidores. Curiosamente, a palavra grega para testemunha era mártir, refletindo a profunda conexão entre testemunho e sacrifício na fé cristã primitiva. No entanto, ao perceber que a perseguição e o derramamento de sangue não estavam destruindo o cristianismo, o inimigo das almas mudou sua estratégia. Adotando a tática de se não pode vencê-los, junte-se a eles, ele começou a se infiltrar nas igrejas, corrompendo-as de dentro para fora. Esta infiltração resultou em um rebaixamento dos padrões morais e espirituais, uma distorção da verdade que a tornou mais relativa e a criação de inimizades entre os crentes. Consequentemente, tornou-se cada vez mais difícil para os fiéis discernirem os enganos e falsas doutrinas. Esta mudança gradual na igreja primitiva nos desafia a refletir sobre como podemos manter a integridade da fé diante de pressões externas e internas e como podemos estar vigilantes contra a infiltração de falsas doutrinas e práticas na igreja contemporânea, preservando assim o poder e a pureza do testemunho cristão em nossos dias. Pela primeira vez, eles ganharam prestígio social e acesso a cargos governamentais. As igrejas passaram a ser construídas com dinheiro público e os líderes começaram a receber salários do Estado, uma prática antes considerada herética pelos crentes apostólicos. Mas diante das novas regalias, poucos ousavam rejeitar tais benefícios. Anteriormente, os cultos eram realizados nos lares e as pessoas eram atraídas pelas palavras e exemplos dos membros. Constantino, porém, acreditando que os templos grandiosos atrairiam mais pessoas à fé, iniciou a construção de igrejas luxuosas, com abóbodas douradas, vitrais coloridos e colunas de mármore. Essa estratégia provou-se eficaz, levando a uma explosão no crescimento na quantidade de pessoas convertidas. A igreja começou a medir seu sucesso pelo crescimento numérico, interpretando isso como um sinal de aprovação divina. Em apenas um século, a população cristã do Império Romano saltou de 10% para os impressionantes 90%. A igreja primitiva era conhecida por seu rigor e cuidado na aceitação de novos membros. O processo de preparação para o batismo era longo e minucioso durante 3 anos.
Este período extenso servia para assegurar que os candidatos estivessem profundamente convencidos e bem fundamentados em sua fé, preparados para enfrentar perseguições e até mesmo a morte por suas crenças. Muitos, infelizmente, não chegavam a completar este período, recebendo o batismo de sangue ao invés do batismo nas águas. Um exemplo ilustrativo deste cuidado é a história de um ator pagão convertido ao cristianismo. Reconhecendo a natureza imoral da profissão anterior, ele buscou mudar a sua carreira. Quando pensou em abrir uma escola de teatro, os líderes da igreja aconselharam contra isso, argumentando que ensinar uma profissão considerada imoral seria inapropriado. Em vez disso, a comunidade cristã demonstrou seu amor ágape, sustentando o jovem converso até que ele pudesse se reestruturar profissionalmente. Este amor sacrificial era tão evidente que, como relatou o Tertuliano, os romanos comentavam: "Vejo como eles amam uns aos outros." A igreja era criteriosa, mas também demonstrava um amor genuíno na prática. Com o tempo, no entanto, a igreja sofreu mudanças significativas. O foco se deslocou da conversão genuína para a busca por números de batismos. Os alvos batismais eram mais importantes do que uma transformação de vida. Para sustentar esse crescimento, a igreja adotou métodos mais mundanos de atração, como festas frequentes, músicas e banquetes, especialmente visando os jovens. Esses métodos inovadores começaram a parecer mais efetivos do que a maneira antiga de agir. O preparo para o batismo tornou-se superficial e, em muitos casos, praticamente inexistente. Essa mudança teve consequências profundas na natureza da comunidade cristã, evidenciadas pela mudança de atitude frente às perseguições. Este cenário contrasta fortemente com a atitude dos primeiros cristãos, exemplificada por Inácio, que escreveu antes do seu martírio: "Que tragam o fogo e a cruz, que soltem as matilhas de animais selvagens, que quebrem e desloquem meus ossos, que cortem os meus membros, que mutilem todo o meu corpo, na verdade, que tragam todas as torturas diabólicas de Satanás, mas deixem que eu me apegue a Cristo. Eu prefiro morrer por Cristo que ganhar todos os reinos deste mundo." Essa transformação na essência da igreja nos leva a questionar: nossas igrejas hoje ainda demonstram o amor e a profundidade espiritual que caracterizava a igreja primitiva? A ausência desse amor pode indicar um distanciamento do Espírito de Deus, que nos guia toda a verdade. Como podemos retornar aos princípios fundamentais da fé, amor e compromisso que marcaram os primeiros seguidores de Cristo? Com as novas mudanças tomando lugar, muitos dos cristãos conservadores não aceitaram ver o mundo entrando na igreja. Eles buscaram com todas as forças retomar o que os seus pioneiros criam e, assim como fiéis atalaias, denunciavam o pecado, chamando pelo nome. Mas era mais fácil silenciar os ditos dissidentes do que argumentar com eles, pois esses tinham razão e podiam provar isso pela palavra. Então, Constantino usou seu poder para exterminar os hereges. Muitos que antes eram amigos dos dissidentes começaram a acusá-los para obter favor da liderança atual. Por fim, um número muito maior de cristãos foi morto pela espada da igreja do que todos os que foram assassinados pelos romanos. Ironicamente, quando os muçulmanos invadiram o Egito em 639 d.C., muitos cristãos locais os receberam como libertadores, preferindo-os aos próprios companheiros de fé. A ascensão da Igreja Católica após o reinado do imperador Constantino marcou uma transformação dramática na história do cristianismo e do mundo ocidental. De uma seita perseguida, a Igreja evoluiu para uma instituição poderosa e influente, moldando profundamente o tecido social, político e cultural da Europa. Eventos cruciais nessa trajetória incluíram o Edito de Milão, em 313 d.C., que legalizou o cristianismo no Império Romano. O Concílio de Nicéia, em 325 d.C., que estabeleceu o credo niceno e unificou a doutrina cristã. E o Edito de Tessalônica, em 380 d.C., que fez do cristianismo a religião oficial do Império.
Na metade do terceiro século, a igreja havia já perdido a sua vitalidade. Os seus membros haviam adotado um estilo de vida materialista e confortável. Um grande número de cristãos negava a Cristo durante as perseguições. Conforme a igreja se enfraquecia, resolveu dar ênfase nas doutrinas. A teologia é o último refúgio de uma igreja espiritualmente fraca, pois não requer fé, amor ou sacrifício. À medida que o poder imperial no Ocidente declinava, a Igreja Católica preencheu um vácuo deixado pelas instituições romanas em colapso. Bispos assumiam papéis administrativos e judiciais em suas dioceses, enquanto o Papa em Roma começou a exercer uma autoridade que transcendia as fronteiras dos antigos reinos. O conceito de dois poderes, o espiritual e temporal, emergiu com a Igreja reivindicando autoridade sobre assuntos espirituais e progressivamente influenciando questões seculares. Agora, ao invés de os membros enxergarem os seus líderes como os pregadores ou mestres, o clero havia se tornado a voz de Deus na terra. Ninguém poderia, então, cogitar o contrário. Conforme a Igreja consolidava sua autoridade, tanto espiritual quanto temporal, ela também desenvolveu mecanismos para manter essa autoridade e suprimir as dissidências. Um exemplo notável dessa mudança drástica é evidenciado pelas ações do Papa Inocêncio III no início do século XIII. Em 1214, ele designou o padre Conrado de Marburgo para conduzir uma campanha contra os considerados infiéis na Alemanha. Ao achar um suposto herege, era-lhe dado um ferro incandescente para segurar. Caso as mãos tivessem marca de queimadura, era considerado culpado e sentenciado à morte. O mesmo se fazia colocando a mão em água fervente. Mas o terror não parou por aí. Os valdenses, um grupo de cristãos que ousou questionar as doutrinas da igreja, tornou-se o alvo principal dessa perseguição. Por séculos, eles enfrentaram torturas que desafiaram a imaginação. Homens, mulheres, crianças e idosos, ninguém estava salvo. Fogueiras ardentes, forcas cruéis e precipícios mortais eram o destino daqueles que se recusavam a renunciar à fé. Entre tantas histórias de horror, uma se destaca por sua brutalidade e simbolismo. Um pastor valdense, cuja coragem se equipara com a dos mártires antigos, enfrentou um destino que nos faz estremecer até hoje. Recusando-se a se converter ao catolicismo, ele foi usado como um tijolo vivo em uma construção, enterrado gradualmente, primeiro até a cintura, depois até o pescoço. Ele manteve sua fé inabalável até o fim. Hoje, seu sacrifício permanece como um monumento à resistência humana diante da opressão. E é neste local, neste muro, que ele foi concretado vivo por sua fé. Apocalipse 12:1 apresenta uma visão simbólica da Igreja de Cristo, retratada como uma mulher vestida de sol, com a lua sobre seus pés e uma coroa de 12 estrelas. Esta mulher, representando a Igreja verdadeira, está prestes a dar à luz a Jesus. O texto, então, introduz um dragão, simbolizando Satanás, agindo através do Império Romano, ou Roma pagã, que tentaria destruir o Filho, Jesus, assim que nascesse. Após a ressurreição de Cristo, incapaz de derrotar Jesus, Satanás volta sua atenção para a sua descendência, a Igreja pura. Em resposta a essa perseguição, Deus protege a igreja, levando-a ao deserto simbólico por 1260 dias proféticos. Durante esse período, conhecido como Era da Supremacia Papal, diversos grupos como os valdenses, albigenses, huguenotes e anabatistas foram perseguidos por manterem suas doutrinas puras, contrárias à da igreja dominante. Muitos encontraram refúgio nos vales do Piemonte, nas montanhas europeias. Apesar das adversidades, estes fiéis permaneceram leais a Cristo, como descrito em Apocalipse 12:11, vencendo pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Esta fidelidade inabalável serve para nós como exemplo que em breve iremos enfrentar essas mesmas perseguições que em breve surgirão nos últimos dias. Ao longo da história, os fiéis defensores da verdade bíblica enfrentaram questões que, para nós hoje, podem parecer triviais. No entanto, eles não as ignoravam. Atualmente, muitas vezes nos perguntamos como certas verdades afetam nossa salvação
ou se nossas posições sobre determinados assuntos influenciarão nosso destino eterno. Frequentemente, optamos por concordar com a maioria para evitar conflitos, mesmo quando discordamos internamente. Essa atitude de evitar conflitos não é nova. Erasmo, em uma carta sobre a irmandade na Boêmia, sugeriu que seria preferível uma nação unida em erro do que dividida pela verdade. No entanto, se os fiéis atalaias do passado tivessem permanecido em silêncio diante de erros aparentemente insignificantes como união entre igreja e Estado, batismo infantil ou a missa em latim, não teríamos alcançado a compreensão plena da verdade bíblica. Graças à sua coragem, hoje desfrutamos da liberdade de pensamento e podemos defender nossas crenças baseadas na doutrina bíblica, ou pelo menos deveríamos ter essa liberdade. O apóstolo Paulo afirmou em 2 Coríntios 3,12 que todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Então, por que a perseguição parece estar em grande parte adormecida em nossos dias? A resposta é simples. A Igreja se conformou aos padrões do mundo e, portanto, não provoca oposição. A religião predominante hoje carece do caráter puro e santo que caracterizava a fé cristã nos tempos de Cristo e de seus apóstolos. Ellen White esclarece esse ponto. É unicamente por causa do espírito de transigência com o pecado, por serem as grandes verdades da palavra de Deus tão indiferentemente consideradas, por haver tão pouca piedade vital na Igreja, que o cristianismo é aparentemente tão popular no mundo. Haja um reavivamento da fé e poder da Igreja primitiva, e o espírito de opressão reviverá, reacendendo-se as fogueiras da perseguição. Em suma, a ausência de perseguição não é um sinal positivo, mas um indicativo de que a Igreja pode ter se afastado da sua missão original. Um retorno à fé fervorosa e às práticas da Igreja primitiva provavelmente resultaria em um ressurgimento da oposição e perseguição. Diante dessa realidade, surge uma pergunta crucial. Como podemos recuperar a coragem e a convicção dos primeiros cristãos que enfrentaram perseguições terríveis sem vacilar na sua fé? A resposta está no poder transformador do Espírito Santo. Você já se perguntou de onde vinha a força extraordinária dos primeiros cristãos para enfrentar a morte, perseguição ou até mesmo a fogueira? A resposta é tão simples quanto poderosa. Eles estavam cheios do Espírito Santo. Imagine receber um presente tão especial que transforma completamente a vida quando alguém decide seguir a Deus de verdade, não importa o custo. O Espírito Santo não apenas concede dons milagrosos como cura e línguas, mas também fornece uma força sobrenatural para suportar as mais terríveis perseguições. Vamos olhar para o exemplo dos discípulos de Jesus. Lembra-se de Pedro, que negou conhecer Jesus 3 vezes por medo? Dos outros discípulos que se esconderam após a crucifixão, temendo por suas vidas? Esses homens medrosos se transformaram em pregadores destemidos após o Pentecostes. E o que mudou? No momento em que o Espírito Santo desceu sobre eles, uma mudança incrível aconteceu. Pedro, antes um covarde, tornou-se um leão corajoso, pregando abertamente em Jerusalém e convertendo milhares de pessoas. Os discípulos outrora escondidos agora enfrentavam ameaças, açoites e prisões, sem jamais recusar. O poder do Espírito de Deus não apenas realizava milagres espetaculares, mas também concedia uma resistência sobre-humana. Esses primeiros cristãos suportavam torturas inimagináveis, mantendo-se firmes na sua fé. Por quê? Porque estavam absolutamente convencidos e convertidos pelo Evangelho de Deus. Pense no Coliseu Romano, onde milhares de cristãos foram martirizados, devorados por feras, combatendo com gladiadores ou queimados vivos para iluminar espetáculos noturnos. Seus sofrimentos não foram em vão. Como Tertuliano sabiamente observou, o sangue dos mártires é a semente dos cristãos. O próprio Tertuliano foi convencido e convertido por meio do testemunho do martírio desses fiéis servos de Deus. Cada sacrifício plantava sementes de novas conversões. Estes primeiros cristãos não apenas ouviram falar de milagres, muitos presenciaram ou até mesmo os realizaram. Alguns podem ter visto o próprio Jesus em ação. Sua convicção era tão profunda que preferiam morrer a negar a sua fé. Irmãos,
A perseguição está prestes a ressurgir. Devemos nos preparar não apenas para ameaças externas, mas também, tristemente, para oposições de dentro da própria igreja. Alguns que conheceram nossa fé a rejeitaram e podem se tornar nossos mais ferozes opositores. O que podemos fazer então? A resposta é clara: buscar individualmente o derramamento do Espírito Santo. Somente com o poder do alto poderemos enfrentar os desafios que se aproximam. Assim como os primeiros cristãos, precisamos estar tão cheios do Espírito Santo que nossa fé seja inabelável, nosso testemunho poderoso e nossa coragem inspiradora. Diante dessa perspectiva de perseguição iminente e da necessidade de estarmos cheios do Espírito Santo, é natural que muitos sintam medo. No entanto, é crucial entendermos como lidar com este temor e por que não devemos permitir que ele nos paralise. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, é compreensível que muitos de nós oremos pedindo a Deus que nos poupe da perseguição que se aproxima. O medo é uma reação natural humana. No entanto, permitam-me compartilhar 3 perspectivas poderosas que podem transformar nosso medo em coragem e determinação. Primeiro, o poder do amor sacrificial. Reflita por um momento sobre o sacrifício incomparável de Cristo por nós. Seu amor nos constrange de tal forma que não podemos deixar de viver uma vida de total entrega a Ele. Quando verdadeiramente compreendermos a profundidade desse amor, nosso foco muda drasticamente. Deixamos de pensar em nossa própria segurança e conforto e passamos a nos perguntar: o que posso fazer por Cristo? Considere isso. Se todos nós orarmos pedindo para escapar da perseguição, quem Deus usará como suas testemunhas nesse tempo crucial? Não é egoísmo de nossa parte privar o mundo do testemunho que Deus deseja dar através de nós, simplesmente por medo? Lembre-se, Deus conhece as nossas limitações. Ele cuidará e Ele recolherá aqueles que não puderem suportar, especialmente as crianças e os idosos. Nossa responsabilidade é estarmos preparados e dispostos, orando não para escapar, mas para que a vontade de Deus seja feita em nossas vidas. Segundo, a promessa da força em momentos necessários. Não se preocupe se você se sente incapaz de enfrentar torturas ou morte agora. A história nos mostra que a coragem e a força dos mártires se manifestam exatamente no momento em que são necessárias, como nos assegura Ellen White. Caso deva haver uma volta da perseguição, será dada graça para despertar toda a energia da alma para mostrar verdadeiro heroísmo. Dimensionais 150. Não existe um treinamento para mártires. O que podemos e devemos fazer agora é viver com integridade absoluta. Defenda a verdade hoje, mesmo nas pequenas coisas. Levante sua voz contra a injustiça e erros, por menores que pareçam. Se você se omite hoje diante de pequenas incoerências, como terá coragem moral para se posicionar no momento crucial? Lembre-se sempre, o martírio não é em vão. É uma poderosa ferramenta para levar almas a Cristo que de outra maneira poderiam nunca ser alcançadas. Cada mártir descansará com a certeza de ter mais estrelas em sua coroa celestial, representando as almas ganhas por seu testemunho corajoso. Neste momento crítico, devemos clamar pelo derramamento da chuva serôdia prometida em Joel 2:23. Este poder do alto nos capacitará não apenas a enfrentar perseguição, mas a viver uma vida de perfeição em Cristo, brilhando como faróis de esperança em um mundo cada vez mais escuro. Em breve, muitos de nós enfrentaremos uma escolha crucial: obedecer aos mandamentos dos homens ou aos mandamentos de Deus? A resposta a essa pergunta definirá o nosso destino eterno. Nossa prioridade agora deve ser desenvolver uma intimidade profunda com Deus. Se Ele, em sua infinita sabedoria, escolher nos usar como mártires pela verdade, podemos ter certeza de que o nosso sacrifício conduzirá muitos outros à salvação. Justino Mártir, um dos primeiros apologistas cristãos, expressou eloquentemente essa atitude de destemor diante da perseguição. Não nos preocupamos quando somos condenados à morte,
pois nossos pensamentos não estão fixados no presente. A morte é uma dívida que todos teremos que pagar um dia. Irmãos e irmãs, não deixem que o medo os paralise. Ao invés disso, permitam que o amor de Cristo, a promessa de sua força e a visão do impacto eterno do seu testemunho os inspire para uma entrega total. Estejam prontos, estejam dispostos e confiem em Deus. Ele os fortalecerá no momento exato. Seu testemunho corajoso pode ser a chave para a salvação de muitos. Prepare-se agora para que, quando a hora chegar, possam se manter firmes, não importa o custo. Não poderíamos encerrar este vídeo sem mencionar a comovente história de Dick Williams, um anabatista holandês que viveu no século XVI. Sua vida e morte exemplificam a essência do sacrifício cristão e nos desafiam a refletir sobre o significado da fé nos nossos dias. Em 1569, em meio à perseguição religiosa que assolava a Europa, Williams se viu fugindo por sua vida. Seu crime? Acreditar diferente. Enquanto corria sobre um lago congelado, a liberdade a poucos passos de distância, ele ouviu um grito desesperado. Seu perseguidor havia caído nas águas geladas. Naquele momento crucial, Williams fez uma escolha que ecoou através dos séculos. Voltando-se, ele estendeu a mão ao homem que nos momentos antes buscava sua morte. Com grande esforço, Williams puxou seu perseguidor para a segurança, sabendo que este ato de misericórdia selaria o seu próprio destino. Este ato de amor aos inimigos, tão central aos ensinamentos de Cristo, custou a Williams sua liberdade e, eventualmente, a sua vida. Recapturado, ele enfrentou as perseguições e a morte com serenidade que só pode ser proveniente de uma vida de fé inabalável. A história de Williams não é a única. Através dos séculos, incontáveis fiéis enfrentaram perseguições, tortura, morte, mantendo-se firme em sua fé. Eles nos mostram que o amor cristão não conhece limites, não faz distinção entre amigo e inimigo e está disposto a pagar o preço mais alto. O legado de Williams e de incontáveis outros mártires nos chama a uma fé viva e ativa. Eles nos desafiam a viver cada dia com coragem, de permanecer firmes em nossas convicções, defender a liberdade de consciência e, se necessário, estar dispostos a sacrificar tudo aquilo que acreditamos ser verdadeiro e justo. Que as histórias desses fiéis e seus sacrifícios acendam em nós uma chama inextinguível de devoção. Que nos momentos mais sombrios, a chama do nosso testemunho não se apague. Que ela brilhe contra a intolerância e o medo. Honremos a memória de nossos pais, não apenas com palavras, mas com ações que reflitam a sua coragem e convicção inabaláveis. Como pulsa o coração
there's no